Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estava com saudade já de vocês e estou com saudade já porque esse negócio de ficar dando aula aqui, falando para o celular, não dá muito certo não. Tem que falar olhando nos olhos de vocês. Então, estamos orando para que Deus permita que esse tempo volte logo. Parece que agora as coisas já estão começando a tomar uma direção nesse sentido aí. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui para a nossa terceira ou quarta aula, e esse é o tema aqui, a existência de Deus, né? Gênesis 1, de 1 a 30, é o capítulo que trata da criação, né? E lá nós temos o ensinamento da existência de Deus como Deus Criador, mas outros textos também que nós vamos ver aqui na sequência. E a pergunta é, você crê que Deus existe? Então prove. Você é capaz de provar que Deus existe? Olha só, o homem, as pessoas, né, em geral, elas vivem buscando explicações que provem a existência de Deus. Muitas pessoas ficam preocupadas em buscar provas que Deus realmente existe. Só que acontece o seguinte, não há provas que satisfaçam o incrédulo. A pessoa que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, na palavra do Senhor, você pode arrumar 1000 provas de que Deus existe, mas essas provas não vão satisfazer o coração do incrédulo. E outra coisa, a Bíblia, ela não está preocupada em dar explicações científicas da existência de Deus. Ela não está preocupada com isso. Você não encontra esse tipo de explicação na Bíblia, porque essa não é a proposta das Escrituras Sagradas, né? Vamos lá. A existência de Deus, mais detalhadamente, esse é o primeiro ponto nosso, né, da existência de Deus. É o que eu disse para vocês. A Bíblia, ela já parte de um pressuposto, ela já parte de um ponto de vista de que Deus existe. Ela não está preocupada em tratar da existência de Deus. Por isso, logo no início, né, lá em Gênesis, ela já passa a descrever as obras que Deus realizou, né, a criação. Né, Gênesis 1, por exemplo, apresentando a criação no princípio. Deixa eu abrir aqui para eu não falar bobagem. No princípio criou Deus. Veja, não diz, olha, no princípio Deus não existia, depois passou a existir, foi dessa forma. Não. A Bíblia já parte do pressuposto de que Deus existe, e Deus existindo, ela vai mostrar as suas obras. Então ela diz, criou Deus os céus e a terra. Né? Então a Bíblia já começa mostrando Deus como Criador. Ela não está preocupada em mostrar cientificamente a existência de Deus. Por isso, então, ela passa a descrever as obras de Deus, e aí é que está a questão. Por isso que o incrédulo, o ateu, encontra um problema aqui grande. Porque esse pressuposto, ele só pode ser aceito pela fé. Ele deve ser aceito pela fé. Não é? Então, aquele que não crê em Deus, ele vai ter dificuldade de crer que Deus, quem criou todas as coisas, e que Deus existe. Mas acontece o seguinte, além da revelação bíblica, que mostra a existência de Deus, o próprio universo testifica de que Deus existe, testifica a respeito da pessoa de Deus. Você lembra do Salmo 19? O Salmo 19 começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus. O Salmo 19 é um salmo muito curioso, muito interessante, porque ele apresenta para nós os dois tipos de revelação, a revelação natural de Deus e a revelação especial de Deus. Né? Ele fala tanto do universo, mostrando a prova da existência de Deus na obra da criação do universo, e também mostra as Escrituras. A lei de Deus é perfeita. Né? Então é muito bonito o Salmo 19, e é interessante porque ele mostra os dois tipos de revelação, a revelação natural e a revelação especial de Deus. Então, o próprio universo, além das Escrituras, testifica
a respeito da pessoa de Deus, como alguém que existe. Romanos 1, 19 a 20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aqui: porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja que a própria Escritura aponta para o universo, aponta para a criação de todas as coisas, e dizendo, olha, o universo testifica a existência do próprio Deus. Ok? Muito bem. O conhecimento dessa existência, portanto, em nós, no homem, ela é inato. Esse conhecimento, ele é inato. E ele vem de duas fontes: a imagem de Deus e o conhecimento gravado em nosso coração. Lembra como Gênesis descreve a criação do homem? Deus cria o homem à sua imagem e à sua própria semelhança. Então, Gênesis 1, 27 mostra isso. E o conhecimento gravado em nosso coração, que Paulo vai tratar lá no capítulo 2 de Romanos, versículo 15, quando ele vai falar a respeito dos gentios que não têm as Escrituras, que não têm a lei de Moisés, que não têm os profetas, como têm os judeus. Ele vai dizer que, apesar deles não terem as Escrituras, os profetas, a lei de Moisés, eles têm a lei de Deus gravada na sua própria consciência, no seu coração. Então, esse conhecimento da existência de Deus, além das Escrituras, além do universo, ele também é inato no próprio ser humano. Isso gera um problema grande para quem insiste em negar a existência de Deus. Deus dá testemunho de si nas Escrituras, Atos 14, 17. Vamos dar uma olhadinha lá no que diz esse texto. Atos 14, 17. Diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, falando a respeito de Deus, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então veja que o próprio autor aqui de Atos, que é Lucas, está dizendo, então ele está aqui através das Escrituras Sagradas, dizendo que Deus dá testemunho de si na obra da criação. Ele está dizendo, Deus é quem dá as chuvas, dá as estações e enche o nosso coração de fartura. Meus irmãos, ninguém pode fugir desse conhecimento inato sem negar a realidade da sua própria pessoa, da sua própria existência. Olha só que coisa interessante e complicada para quem insiste em negar a existência de Deus. O indivíduo que insiste em negar a existência de Deus, ele precisa obrigatoriamente também negar a sua própria existência. Porque esse conhecimento é inato em cada ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus, ao criar o homem, ele grava na mente, grava no coração do homem a existência do próprio Deus, o senso de certo e errado, o senso de juízo final, o senso de que há um Deus soberano, um Deus superior. Então, esse conhecimento, essa doutrina, é muito tranquila para nós, porque nós temos tanto ela revelada nas Escrituras, quanto também na própria criação do universo e também na consciência como um conhecimento inato a cada indivíduo. O segundo ponto aqui, a gente trata da negação da existência de Deus. Vocês se lembram do movimento que ficou conhecido como Iluminismo do século XIX, um movimento que negou a existência
ou a ideia do sobrenatural. Esse movimento, ele colocou o homem no centro do palco, né? Ele colocou o homem como a razão da existência, negando a existência de todo o elemento sobrenatural. Isso vai implicar na negação da existência do próprio Deus, né? Então, isso se expressa bem no ateísmo, né? O ateu, ele nega a existência do próprio Deus. Significa uma outra coisa por trás disso. Quando alguém se propõe a negar a existência do próprio Deus, esse sujeito, ele, na verdade, ele tenta fugir da sua responsabilidade de obediência a Deus, né? Porque o ser humano, ao reconhecer que Deus existe, ter isso claro na sua mente, no seu coração, ele também precisa reconhecer a necessidade que ele tem de obedecer a Deus. Então, quem não quer obedecer a Deus toma o caminho mais fácil da negação de que Deus existe. Então, ele na sua mente, ele se propõe a negar a Deus e, ao fazer isso, ele acha que ele está livre para cometer todo tipo de pecado, viver da maneira como ele entende e deseja o seu próprio coração. Bom, o ateísmo representa um sinal do triste estado, da triste realidade em que se encontra o ser humano. O ser humano é pecador. A Bíblia mostra isso para nós, que toda pessoa está corrompida pelo pecado. Isaías 1,6 diz que o ser humano está doente da planta do pé até a cabeça. Ele está corrompido, ele está contaminado pelo pecado. Então, o ateu, quando ele nega, né, o ateu, o incrédulo, quando ele nega a existência de Deus, e o Salmo 14 vai mostrar isso, é como se ele tomasse posse na cabeça dele de uma licença para pecar, né? Não é licença para matar, se bem que de certa forma mata também, né? É licença para pecar. O Salmo 14, versículo 1, é um salmo que eu gosto bastante. Ele mostra essa realidade do estado pecaminoso do ser humano. Olha o que ele diz aqui. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ponto. É isso que ele pensa e é isso que ele diz, e ele vive com base nessa realidade na cabeça dele. Mas aí, o que vai acontecer? Se ele tem isso certo no seu coração, na sua mente, olha só o que o Salmo diz, continua. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, o sujeito, quando ele diz para si que Deus não existe, ele tira de diante de si aquela figura, aquele ser, a quem, na mente dele, deveria prestar contas. Então agora ele se sente livre, o caminho está aberto para ele viver do jeito que ele bem entender. O homem que, por causa do pecado, é inimigo de Deus, sempre procura fugir da presença dele, né? Aliás, isso a gente já pôde observar desde o início com os nossos primeiros pais, quando eles pecaram. O pecado faz isso conosco, né? Ele nos separa de Deus, ele nos leva para longe de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam da presença do Senhor, tentaram fugir da presença de Deus. O texto de Paulo aos Romanos aqui, 8:7, mostra essa realidade. Efésios capítulo 2 também mostra isso. E João capítulo 3, 19-20, é o texto que fala também sobre essa verdade, quando vai dizer que o pecador ele não se aproxima para a luz porque as suas obras são más. Ele não quer expor as suas obras, né? Então ele procura fugir da luz. E quem é a luz? Deus, o Evangelho, Jesus Cristo. Então essa é uma característica do pecador, do incrédulo, do ateu, de sempre tentar procurar fugir da presença de Deus. E uma conclusão a que ele chega é negar que Deus existe, né? Deus não existe, e aí ele tenta
consolar sua mente para viver na prática do seu pecado. Então, quando o pecador reconhece e confessa, né, aí quando vem o processo de conversão, o pecador ele tem a alegria, o privilégio de ser convertido, essa história muda. Porque quando ele reconhece e confessa a existência de Deus, ele sabe que tem que prestar contas a Deus, tem que obedecer a Deus. Mas ele agora faz isso com muito prazer, com muita alegria, porque sabe que é o certo a se fazer, e é isso que vai trazer paz ao seu coração. Né? Nós já vimos que negar a existência de Deus é uma dor de cabeça para o indivíduo, para o ser humano. Né? Porque ele vai ter que negar a sua própria existência. E é impossível ele negar a existência de Deus, negar a sua própria existência. Então, a solução é reconhecer que Deus existe, é se submeter à vontade de Deus, obedecer à sua palavra, e isso vai trazer paz e alegria ao seu coração. O ateísmo, então, ele é uma fuga dessa realidade aqui, ó, da realidade da obediência a Deus. Né? Muito bem, o terceiro ponto nosso aqui, já falamos da existência de Deus, da negação da existência de Deus, que é impossível, é um problema. E agora, nas Escrituras, Deus é revelado sobre 3 aspectos. Né? Qual é o primeiro aspecto? Deus é Criador. Você tem isso em Gênesis, você tem isso em toda a Escritura Sagrada. Ele é o Criador do céu, da terra, os Salmos falam muito sobre isso. Né? Ele criou os céus e a terra, criou o próprio homem, criou eu e você. Isaías 17, 7 fala sobre isso também. Deixa eu puxar aqui para a gente ler. Isaías 17, 7. Tem aqui, naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Isaías 40, 28 também trata desta realidade. Aqui ainda no livro de Isaías 40, 28. Vamos lá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, veja, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então as Escrituras apresentam Deus como Criador de todas as coisas. Ele não só cria, mas ele sustenta, ele supre, ele alimenta. Né? Esses textos aqui vão mostrar essa realidade para nós. O salmista vai falar que de Deus depende o sustento de todo ser vivente. Atos 17, 28 também fala sobre isso. Então Deus cria todas as coisas e Deus as alimenta, as sustenta, provê o sustento. Portanto, tudo depende de Deus. Salmo 104, 27 fala exatamente sobre isso. Tudo depende do Senhor. Né? Nós dependemos, a nossa respiração, dependemos de Deus para respirar. Para dormir, para acordar, toda a criação depende do Senhor. Né? Então, se coloca sob a dependência do Senhor. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então, o primeiro aspecto, Deus é Criador. Segundo aspecto, Deus é todo-poderoso. Aliás, a Bíblia fala muito sobre essa característica de Deus, sobre esse aspecto de Deus. Ele se revelou assim a Abraão, Gênesis 17, 1. Deus se apresenta assim, deixa eu ler para vocês aqui também esse texto, 17, 1. Olha só que bonito. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. E o que Deus disse para ele? Como é que Deus se revelou para Abraão? Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Que bênção, que maravilha. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus envia a Moisés lá para o Egito, vocês se lembram como é que Moisés diz assim, Senhor, mas quando o povo lá perguntar quem me enviou, o que eu vou falar para eles? Deus diz assim, o eu sou te enviou. Deus que enche tudo, enche todas as coisas, então Ele é o Todo-Poderoso. Por seu poder, Ele conduz todas as coisas e pelo poder da sua palavra executa a sua vontade. O Salmo 147 mostra essa realidade também. Deus conduz todas as coisas pelo o seu poder e pelo poder da sua palavra Ele executa a sua vontade. Lembra como Deus cria o universo? E disse Deus, haja luz, a palavra de Deus criando.
Aliás, a palavra de Deus não só cria, mas também recria, ou seja, salva o pecador, né? Redime o pecador. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ele cria todas as coisas, ele executa pelo poder da sua palavra. Deus é poderoso, e é o que eu falei agora aqui, né? Para confirmar a sua salvação no meio do seu povo. Romanos 16, verso 25, nós temos aqui também. Romanos 16, o último capítulo de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus é poderoso para confirmar o seu evangelho. É muito interessante isso, porque você tem essa experiência. Sim, você mesmo que aceitou Jesus no seu coração, na sua mente. Quando você vai para o culto, quando você ouve a pregação, quando é a pregação fiel às Escrituras, embasada na palavra de Deus, você recebe a palavra do Senhor e Ele vai confirmando no seu coração, na sua mente, a sua salvação, a vida eterna, a obra dele na sua vida. Ok? Então, Deus, Ele é Criador, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E, em terceiro lugar, a Bíblia revela Deus como sendo Pai, né? O Deus paternal. Deus é conhecido como Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 9, mostra a relação entre Deus e a criação e o homem que ele remiu e adotou também. E Mateus capítulo 3, versículo 17. Deixa eu pegar aqui o primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinando a orar ao Pai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, porque é isso que Ele é para o seu povo. E o capítulo 3, versículo 17, ainda nos diz: E eis que uma voz, né? Aqui é Deus falando para o seu próprio Filho Jesus Cristo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, Deus é apresentado como Deus paternal, revelado como Deus paternal. Isso mostra a relação entre Deus e os seus escolhidos, seu povo salvo, e Deus e o seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele é bom, ele é justo, ele satisfaz as necessidades do seu povo e ele defende os seus direitos. Tudo isso nós encontramos aqui também na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Então, Deus é o nosso Pai. Como um pai, vocês que são pais também, como o pai cuida do filho, Deus, de maneira muito mais perfeita, Ele cuida das nossas vidas porque nós somos os seus filhos. O Salmo 140, versículo 12, olha lá. Ele diz aqui: Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus cuida de nós. O outro texto aí de Mateus 6, 28 a 33, é o famoso texto que nos ensina a não andar ansioso. E ele vai mostrar como Deus cuida das aves e como Deus cuida dos lírios no campo de maneira perfeita, de maneira bela. E ele vai dizer: olha, você que é filho dele é muito mais importante do que as aves e do que os lírios no campo. Então, confie nos cuidados de Deus. Meus irmãos, nós estamos passando por esse período de isolamento social, de desemprego, de redução de salário, esse clima caótico na política, nos governantes, uma situação muito difícil nós vivemos hoje. Mas olha que bênção, que privilégio. Você é filho de Deus. Ele é o teu Pai. Se apegue a Ele, a essa verdade. No plano da salvação, então, aqui um detalhe interessante. Deus, o Pai, Ele representa a Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No plano da salvação, o que nós temos aqui é que
o Pai representa a Trindade, né? Você tem aqui, por exemplo, o Filho, Jesus, ele se submete, ele se oferece como sacrifício pelo pecado. E o Pai aceita, recebe, ressuscita-o dentre os mortos e o recebe em glória. O Pai também, juntamente com o Filho, é quem envia o Espírito Santo para aplicar a obra redentora do Filho em nossas vidas. Então, o Pai, no plano da salvação, ele representa a Trindade toda. E aí nós temos a conclusão. Então, chegando já à nossa conclusão, por causa desse testemunho triplo, né, que nós temos aqui, o universo testemunha da existência de Deus. A Bíblia testemunha da existência de Deus. E a sua consciência, né? Então, diante desse testemunho triplo, todo ser humano deveria se sentir constrangido, motivado a confessar. Isso aí. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você confessa isso? Você crê no Deus que é Pai, que é poderoso, que é Criador, que é sustentador, mantenedor de toda a terra? Meus queridos irmãos, nós somos obrigados a reconhecer que somos a criatura apenas. Portanto, nosso dever diante do Criador é prestar a Ele toda a nossa obediência, toda a nossa submissão. Eu costumo orar na minha oração, muitas vezes eu digo assim: Senhor, louvado seja o teu santo nome, tu que é Deus Todo-Poderoso, soberano, a ti toda a honra, toda a glória e toda a nossa submissão, toda a nossa obediência. Portanto, meus irmãos, que esta aula de hoje tenha acrescentado esse conhecimento maravilhoso, rico, ao seu coração e à sua vida, e que você possa agora entender melhor e confessar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero orar ainda por você. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida desses irmãos amados, que o Senhor mesmo colocou no coração deles o desejo de estudarem mais a tua palavra, para assumirem esse compromisso público, notório, diante do Senhor e diante da igreja, dos irmãos. De confessarem ao Senhor como o Salvador das vidas deles. Que o Senhor, ó Deus, continue fortalecendo, alimentando a fé, de maneira especial nesses dias, ó Pai, dando conhecimento seguro e saudável da Tua Palavra. Aumenta-lhes a fé e fortaleça-lhes espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, um forte abraço, que Deus continue abençoando e até a nossa próxima aula.